9, só que hoje é a parte B, o estudo 2, onde nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18, que tem por tema: a sabedoria é muito mais vezes mais útil aos outros do que a quem a possui. Ou seja, neste capítulo nós vamos compreender e entender um pouco que muitas vezes o que eu sei, o que eu conheço, a autoridade que eu tenho é para aplicar e abençoar a vida de outras pessoas, que não somente a minha própria pessoa. E uma coisa que você precisa se recordar é que Jesus, Deus, faz as coisas na coletividade e não na individualidade. Amém? Então vamos começar nosso estudo. Abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9 e vamos ler, que diz assim: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida, e os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Palavrinha difícil. Assim, meu querido, o que esse versículo 11 está querendo nos ensinar? Para nós que muitas vezes achamos que vamos conseguir plantar grandes riquezas e levar para nós ou conosco para o resto da vida, nem sempre isso é verdade. Você pode ver que ele começa dizendo que os velozes nem sempre vencem a corrida, porque nem sempre a vitória é para nós e nem sempre podemos carregar tudo que nós queremos. Você já percebeu que tem uma amizade que você queria carregar para o resto da vida e você talvez não tenha conseguido carregar esta amizade? Você já percebeu que você plantou coisas no teu passado para você obter hoje e você conquistou, mas nem tudo aquilo que você conquistou permaneceu com você? Um exemplo básico hoje que a gente pode notar da nossa sociedade é a quantidade de vezes que as pessoas trocam de carro, sonham tanto com uma coisa para depois ir lá e trocar. Por quê? Porque nada na vida vai nos acompanhar para sempre. Você pode ver que a nossa vida é passageira. Por mais que a maioria tenha medo de morrer, ela é passageira, ela é rápida, ela é curta. Então, ele está querendo nos ensinar que a gente não vai carregar todas as riquezas do mundo, a gente não vai carregar todas as pessoas conosco até o fim dos tempos, porque uma hora nós vamos morrer e isso vai ficar para trás. Ele está querendo nos mostrar que nem todo sábio, depois da morte, vai poder levar a sabedoria com ele. Uma coisa que nos mostra muito interessante é que, indiferente de quem você é, o que você é, teu status financeiro, a tua situação atual, indiferente a cor, religião, indiferente do que você esteja vivenciando, o tempo é quem nos domina. O tempo, você pode ver que existe uma coisa chamada entre os psicólogos a balança do destino. Um dia bom, um dia mau. E para aqueles que não vê a balança do destino, simplesmente é simples. Você pode ver que um dia você acorda bem e de repente você acorda mal. Um dia você está saudável e um dia você está doente. O tempo é o que nos domina, é o que nos controla. E o mais interessante é que no livro de Eclesiastes é que ele não nega, em momento algum você vai ver o livro de Eclesiastes negar, mas pelo contrário, ele afirma que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que lá em Eclesiastes 3 estava escrito: debaixo dos céus há um tempo determinado para todos os propósitos diante de Deus. E aqui ele está reafirmando isso. Amém? No versículo 12, ele vai dizer assim: afinal, o ser humano não conhece a sua obra. Com os peixes são apanhados da surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas. Assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Essa palavra de repente é o que me chama bastante a atenção, porque por mais que a gente se programe, por mais que a gente tente equalizar essas situações, acaba simplesmente por algo acontecer repentinamente. Uma doença que nós não queríamos, uma morte que nós não aguardávamos, não esperávamos. E assim como perdas que a gente não queria, coisas repentinas. Quando Jesus diz assim: tome a tua cruz e me siga, ele está dizendo assim, indiferente das dificuldades, das situações, das perdas, das derrotas, permaneça em mim, permaneça comigo. É isso que quer dizer: tome a sua cruz e me siga. Ah, pastor, mas e o meu casamento? Ou o homem com que eu casei, ou a mulher com que eu casei, Deus o livre, é uma cruz. Não, isso não é cruz, isso é escolha, é diferente.
Você escolheu casar com essa pessoa, isso foi uma escolha. Não é igual na Índia ou naqueles lados lá que as mulheres são obrigadas a casar com um cara por causa do dote. Aí é diferente, aí é cruz. Entendeu? Vamos lá? Versículo 13. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. E no versículo 14, havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela e cercou e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. O versículo 15, contudo nesta pequena cidade havia um sábio pobre que livrou o seu povo do meio dos seus admiráveis. Saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir melhor, e a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento. No versículo 16, então passei a refletir melhor, e a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. Vamos finalizar, 17 e 18. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma, atenção, do que os discursos inflamáveis, do que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma e guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. O tempo que você perde não volta. E se quiser mudar a situação, terá que utilizar outro momento. Se eu deixei de fazer uma coisa agora, daqui a algum tempo eu vou ter que fazer esse negócio. Não adianta. Vamos supor, uma conta atrasada. Se eu não pagar ela agora, uma hora vai ser cobrada e eu vou ter que pagar. Eu vou ter uma luta maior, um problema maior, porque deixei de cumprir agora o meu papel. Você entende? É isso que ele está querendo nos ensinar desde o versículo 12 até aqui. O rico não vive para sempre. Então não aproveita 100% da sua riqueza. Nem tudo está no nosso controle. O rico constrói a sua riqueza, morre e deixa para os outros usufruir uma boa porcentagem, uma boa parte. Do versículo 14 ao versículo 18, ele vai narrar uma história para nós sobre um homem pobre que com grande sabedoria pôde salvar uma cidade. E para alguns historiadores, do versículo 14 ao 18, ele está narrando uma história que se refere a questões políticas. Para alguns narradores, para alguns estudiosos, essa parte é mais voltada para pessoas do status financeiro maior. Mas eu vejo uma lição diferente. Pare e reflita nessa história. Um homem pobre que não foi ouvido. Porque geralmente é assim. A gente não é ouvido pelas nossas condições financeiras, pela forma que nós estamos. Eu não sou ouvido porque quando eu quero dar um conselho de casamento e as pessoas veem o meu casamento uma briga, uma desgraça, geralmente eles não ouvem. Por quê? Porque quem é essa pessoa se ele não consegue viver isso, se ele não consegue fazer aquilo? Se a minha vida financeira está arruinada, como é que eu vou dar conselhos de finanças? Você está vendo? Aquilo que eu vejo me influencia muito mais do que aquilo que eu sei nos dias de hoje. Da verdade oculta nas coisas. E é isso que nós temos que cuidar. Lembra da história de José? Que ele foi vendido pelos irmãos, que os irmãos pegaram a túnica dele, mancharam de sangue e falaram para o pai: pai, o nosso irmão morreu. Você lembra dessa história em Gênesis? Pois é, o pai pegou a túnica e ele acreditou naquela morte. Por quê? Porque a túnica era do filho dele. O sangue não era, o sangue era de um animal, mas a túnica era do filho dele. Ou seja, uma verdade encobertas com sangue de mentira. Por que sangue de mentira? Porque o sangue não era de José, era de um outro animal. Mas eles usaram o sangue do outro animal para dizer que José tinha morrido. Uma verdade escondida em mentiras. Ou uma verdade encobertas de mentiras. E isso é uma coisa que você tem que cuidar bastante. Tá? O cara foi um herói, salvou a cidade. Ninguém lembrava do nome dele, ninguém lembrava dele. Isso me mostra que há uma troca de valores nos dias de hoje. Quer ver, por exemplo, uma coisa
Quantos cantores ou cantoras famosas rebolando, mostrando o corpo, seduzindo, falando besteira, mentiras, levando você a uma vida de prostituição, de engano, de adultério. Tem mais fama, mais sucesso, mais prestígio do que uma mulher ou um homem de caráter digno. Hailey Abreu, uma professora que morreu, foi queimada em 2020 enquanto tentava salvar os alunos de uma escola pegando fogo. Vitória, acho que era Vitória Seta o nome dela, não me recordo, 2012, uma professora que levou tiros para poder salvar os alunos dela. Essas mulheres hoje não são mencionadas, foram esquecidas, assim como o nosso herói da história foi esquecido. Por quê? Porque não tinha status, não tinha condições financeiras boas, ou o que é que influencia, que nos faz perder o nosso voltar de caráter e de realidade para coisas banais e estúpidas nos nossos dias a dias. A sabedoria tem mais chance de vencer do que a força. Versículo 16, leia comigo. Então passei a refletir, melhor é a sabedoria do que o poder. Adianta eu ter o poder, mas se eu vou acabar morto igual o cara da sabedoria? Sabe qual é a diferença? O poder geralmente me dá autoridade e autonomia, mas não me dá respeito e nem caráter. Agora, a sabedoria me dá autonomia, me dá caráter, me dá respeito, me dá autoridade. Ela vai além do que o poder pode te dar. O poder pode te dar medo, e medo qualquer um pode superar. Porque se alguém mais forte que você vai lá e te vence, você perdeu, você se torna um fraco. Agora, a sabedoria não. A sabedoria você compartilha, você divide. Você entende? Por que a gente começou falando que Deus gosta da coletividade? Porque o poder você não divide. Se você dividir, você perde. A sabedoria já não. A sabedoria você divide. E você sente orgulho em saber que você está ensinando e as pessoas estão aprendendo. Por isso, muitas das vezes, a sabedoria ela é voltada para os outros. Ela é minha. Eu adquiri, eu busquei, eu corri atrás. Mas muitas vezes ela serve muito mais para os outros do que para mim mesmo. Muitas vezes ela abençoa muito mais a vida das outras pessoas do que a minha própria vida. E ela traz para mim caráter, dignidade, respeito, autonomia e autoridade. Essa é a recompensa pela sabedoria em nossas vidas. No versículo 18 vai dizer: a sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Pecador é alguém que erra. E erros causam destruição. Quer um exemplo básico? A traição é um erro. E ela destrói a família. Ela acaba com sonhos e projetos. Se você investir errado na bolsa de valores, é um erro, é um pecado. Você perde dinheiro, destrói status financeiros. E posso te dar muitos outros. Um carnaval falso, de alegria momentânea, e depois deixa um monte de pessoas com depressão, tristes, chorando. Por quê? Porque a felicidade e a alegria são coisas totalmente diferentes. Felicidade é aquilo que vem de fora para dentro, e a alegria é o que vem de dentro para fora, que impulsiona muito mais do que nós podemos imaginar. Então essa é a diferença entre a sabedoria e o poder, e o que Salomão está querendo nos ensinar nessa parte B, nessa parte 2, do versículo 11 ao versículo 18, do livro de Eclesiastes, capítulo 9. Amém? Que a palavra do Senhor possa correr em teu coração e possa te dar um simples discernimento e um simples encorajamento para mudar atitudes e postura, e que a presença do Senhor possa ser sobre a tua vida poderosamente. Que Ele te guarde e te proteja todo dia de todo mal. Em nome de Jesus, assim eu peço, te agradeço, e aqui eu me despeço de vocês. Deus vos abençoe.